Primeiro que a gente não estuda as histórias da cidade. Primeiro que a gente estuda a história da Grécia, mas não estuda a cidade de São Paulo. Egito, a puta que pariu, e não estuda o São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem um herói aqui chamado Chaguinhas, que ninguém estuda o Chaguinhas, cara. Ninguém conhece, cara, Chaguinhas. Eu já devo ter ouvido falar alguma coisa, mas eu não... É que a gente não para de falar de Chaguinhas, pra ver se a galera pega. Mas, pô, Chaguinhas, cara, era um... O bairro da Liberdade chama Liberdade por causa do Chaguinhas. Ah, é? É. A gente tá falando da Liberdade 200 anos atrás. Caralho. Que era o quê? Então, o Chaguinhas, ele era um soldado negro, lotado no 1º Batalhão de Caçadores de Santos, mas ele era de São Paulo. E aí... Ele fazia 5 anos que eles não recebiam soldo. Nessa época, 1821, faltava um ano para a independência, existiam 2 exércitos, o português e o nativo. O nativo era de preto forro, de negros forros e de indígena. Esse era o exército. O pessoal chamava de exército dos descalços, porque os caras não tinham nenhum tipo de cuidado. Cara, cagavam para eles. E o exército português era de português e de descendente de português. Então, esses recebiam, não sei o quê, e estava também um período sem receber, eles reivindicaram receber o soldo, Dom João VI mandou pagar, e aí o exército nativo não. 5 anos sem soldo. Chaguinhas, Cotindiba e outros caras, alguns oficiais até do exército nativo, se insurgiram, tomaram os fortes da Baixada, atacaram uma fragata do exército português, e depois de 10 dias foram suprimidos. Foi uma revolta suprimida. Beleza, pegaram eles, mataram quem tinha que matar de Santos, trouxeram eles para São Paulo para eles serem executados no Largo da Forca, hoje onde é a estação do metrô, era o Largo da Forca. Ali era o cume do Morro da Forca. Beleza, tinha a forca ali. O Chaguinhas e Cotindiba passaram a última noite de vida deles no velário da Capela dos Aflitos, que é aquela capela que fica no final da rua. Ali era um cemitério, era o cemitério dos Aflitos. O primeiro cemitério público de São Paulo era ali. E foi tudo construído em cima do cemitério, então não tem nada. Ah, aquela região toda ali tudo é cemitério, até hoje. Não tiraram, da galera tá lá. Tá lá. Caralho, tá lá. E aí o que aconteceu? Eles passaram a noite lá, no dia seguinte Cotindiba foi levado primeiro, subiram onde fica a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, por isso que chama Santa Cruz dos Enforcados, porque ficava a forca. Quando tiraram a forca, colocaram uma cruz para lembrar dos mortos. Depois, no lugar da cruz, construíram a igreja. Legal. Cotindiba foi colocado no partíbulo, né, que é aquele lugarzinho onde o pessoal fica em pé. Colocaram a corda, soltaram, foi morto. A corda funcionou muito bem. Colocaram no pescoço do Chaguinhas. Soltaram a corda arrebentou. Quando isso acontecia, tinha um membro da igreja que falava, ó, isso é um milagre, Deus não quer que mate esse cara, tá suspenso, tá interrompida a execução. Tá safe, bora. E o reino de Portugal falou, não, esse vai morrer. Pegaram outra corda, colocaram no pescoço do Chaguinhas de novo, soltaram, arrebentou de novo a corda. Caramba. Se na primeira vez a galera gritava clemência, a segunda começou a gritar liberdade. Vem daí o nome Liberdade. Tem gente que vai falar que é por causa da independência, mas popularmente o que se diz é que os gritos da segunda corda que arrebentou de Chaguinhas que batizaram o lugar, o território de Liberdade. Aí colocaram uma terceira corda, e aí tem 2 versões. Uma que a corda arrebentou também, a outra é que a corda não matou o Chaguinhas, aí soltaram ele, mataram ele a pauladas. E aí o Chaguinhas quer dizer, tem esse fato é um fato relatado por Regente Feijó, então o cara assistiu, o cara relata oficialmente o que aconteceu. Oficial, aconteceu. Esse é oficial, ele viu. E aí tem, além da história do Chaguinhas, do milagre das cordas, né? O pessoal fala que o Chaguinhas é visto lá de vez em quando como uma entidade, é muito percebido no lugar. Também tem um processo devocional dele que falam que as velas de Chaguinhas não se apagam nem com vento nem com chuva. E esse é um rito que durou 200 anos. Então, as Mães Pretas da Liberdade mantiveram esse ritual por 200 e poucos anos, e ele foi agora reconhecido como um ritual oficial, como patrimônio imaterial da cidade. Então, cara, assim, você vê, é o bairro, não escuta nada disso. A gente escuta a história do Egito, da Grécia. Cara. Quando fala de enforcamento, você fala do Tiradentes. Quer dizer, é o que eu falo, eu não preciso falar mal do Tiradentes para falar bem do Chaguinhas, mas a história do Tiradentes, por exemplo, era uma insurgência relacionada
a não querer pagar imposto. O imposto é roubo. O imposto é roubo. Primeiro ANCAP do Brasil. O primeiro ANCAP era o Tiradentes. Isso aí, imposto é roubo. Mas é isso, cara. A gente não aprende, Enquanto velho. do Chaguinhas foi uma revolução ali, porque... Uma das revoltas. No Brasil pipocavam várias revoltas nativistas nessa época, né? Muitas mas todas elas, é interessante, porque essa pode ser a primeira luta trabalhista do Brasil, porque... E antes da independência ainda. Um ano antes. Então, assim, a efervescência do tema estava muito grande, porque a maior parte dessas... A insurgência, por exemplo, os Inconfidentes Mineiros, eles não tinham sentido de unidade no Brasil. Vamos livrar do Brasil? Não, vamos livrar Minas Gerais. Vamos livrar nós aqui. A gente quer um país nosso. Minas vai ser um país. Em Pernambuco, a gente quer um país nosso. Não existe um país. Tanto que falam que o papel de Dom Pedro, no final das contas, muito mais do que a independência, que foi, na verdade, planejada e executada pela pela imperatriz Leopoldina e pelo José Bonifácio. Dom Pedro teve pouco papel nesse. O papel só gritou lá, né? Nem gritou, né? Ele tava cagando.